nosso mundo, é atrás da história. Assim como é decisivo para a saúde mental conhecer uma obra capital, como é a obra do Michel Foucault, com a história da loucura, para nos desvelar toda a genealogia do saber psiquiátrico, mostrar que ele tem muito pouco de nós, e ele é oriundo, ele é consequência de uma prática de exclusão social, né? Eu fui atrás da história para também buscar as referências que os membros de cada homem no seu tempo construiu com essas tais substâncias. A gente vai ver, por exemplo, que para os gregos, e é algo que nos serve ainda hoje, droga é uma palavra completamente diferente. Talvez um tanto mais indiferente que casa, moradia. A lei romana vai reprovar o uso dessas substâncias só naquilo que é usado para matar. Então, só na quantidade, né? E tem uma lei que discrimina, inclusive, qual é a quantidade percentual de uma certa droga que é usada para tratar como efeito terapêutico quando é para matar. Para os gregos que nos inventaram como sujeitos ocidentais, né? A palavra droga vai comportar uma ambiguidade. Droga vai significar, ao mesmo tempo, remédio e veneno. Então, eles, de alguma forma, se aproximam, ou os romanos se aproximam da sua concepção, e eles vão dizer que a única coisa que diferencia uma condição da outra é a dose, né? Então, a mesma substância, ela porta em si, e isso vale para os remédios, a dimensão de cura como a dimensão de mal, né? De produzir o mal. Tem um outro termo em grego que acho que é importante para esse debate, né? Que é a proposta, o eixo das propostas de tratamento que são tão repressivos quanto qualquer encarceramento, que é dependente, tornar-se abstinente. Esse é um ponto do debate atual que é importante porque faz contraposição, uma contraposição preconceituosa, superficial e moralista à proposta da redução de danos, por exemplo. Né? Centrar o tratamento de alguém que tem um uso prejudicial de qualquer tipo de substância na meta da abstinência é castigar essa pessoa. Isso não é tratar. Exigir que alguém que é dependente fique abstinente num momento tão próximo, tão curto, e ter isso como única meta, torna-se, na verdade, uma via para conduzir para o fracasso. E é do fracasso que se estabelece também um julgamento de que essas pessoas são a si mesmas porque elas são fracas moralmente, né? Que elas não dão conta, que elas são incapazes. Que nem sempre o uso de drogas e a alteração da consciência foi uma experiência condenável, né? Muito antes, pelo contrário. A ebriedade é, para algumas culturas e até um certo momento, um estado desejável, e não só um estado desejável, mas um indicador de boa saúde. Então, é o oposto da percepção que a gente tem hoje na relação com essas tais substâncias. A gente usa drogas para ver o que não existe, né? É alterar a consciência, é isso, é ver além daquilo que o olho dá conta de captar, para brincar, para rir, para marcar rituais na nossa vida, né? Rituais de transição, a passagem de uma fase da vida para outra e para determinados ritos religiosos. Então a gente tem uma gama de modos de uso de droga que é muito diferente da referência totalizante do uso de drogas como um mal em si mesmo. Substâncias psicoativas são elementos, né? Nesse moço aqui que eu indico para vocês, esse é um livro que é bem sintético dele, porque tem uma Bíblia, né? Ele registra, por exemplo, entre os povos americanos, né, o uso da ayahuasca, de cogumelo, já em várias espécies, né? Então, desde a pré-história, a gente vai encontrar registros na história de uso de algumas substâncias, tanto do uso religioso, quanto do uso recreativo, quanto do modo de uso terapêutico, né? Uma forma de tratamento para determinadas doenças. Esse tabu que hoje tem tanta força e nos impede de ver a
a droga sob outra perspectiva, né, porque parece, inclusive, condenado pensar a droga assim, né, não é um tabu que foi construído hoje. É um tabu que remonta a tempos um pouco anteriores ao nosso. E a gente vai perceber que o conhecimento sobre as drogas ele está diretamente relacionado com a existência, com a permanência ou não das chamadas religiões pagãs ou religiões primitivas. Ou seja, é decisivo na relação da humanidade com essas substâncias a implantação das religiões monoteístas. Tá? Vai ter um peso decisivo na interdição do uso também dessas substâncias e o cristianismo em particular. Experiência condenada. Tem uma ex-juíza, que é uma das militantes, né, do movimento antiproibicionista no Brasil, a Lúcia Caran, e ela tem um nome religioso. Ela diz que Jesus Cristo foi o primeiro antiproibicionista da história, porque o primeiro milagre da criatura foi transformar água em vinho, e vinho é droga também, né? Mas o Antigo Testamento é cheio, de passagens de uso de drogas, desde Noé, que se rebela, né, a outras figuras do Antigo Testamento. Então a gente vai encontrar esse registro também na religião. E a religião cristã, né, ela também conservará todas as religiões ditas pagãs, elas têm esse núcleo, né, uma das formas de se comunicar com o transcendente, de se comunicar com Deus, seja ele qual for, sejam muitos deuses ou um único, né, terá as drogas como um dos veículos, né, para essa comunicação. Mas, a partir do Novo Testamento, e especialmente a partir das contribuições lindas de São Paulo Apóstolo, que é um dos melhores escritores do Novo Testamento, eu acho, adoro as cartas de Paulo. Mas um danado, que era soldado romano, né, começa a advertir as primeiras comunidades cristãs sobre o uso da bebida, né, e passa a condenar a ebriedade, esse estado de ebriedade. Tá? Condenar como um comportamento não desejável entre os cristãos. Apesar disso, o cristianismo conserva até hoje, no seu rito, na sua Eucaristia, o uso de drogas. Só que restritos só a quem oficia, né, o ministério ali. É só o sacerdote e não mais a conjunto dos fiéis. Mas está lá o fim, né? Deus continua a ser aquele que se contra também. O Luiz Coronado diz uma coisa, né, que é interessante porque abandona a experiência, né, de transe místico, que outras religiões vão conservar. E ele diz, olha, apesar dos sentidos não terem notado nenhuma diferença antes e depois de tragar a hóstia vencida, a fé consome um milagre de conter Deus lá dentro, sob forma física. Deus torna-se único e transcendente, como a própria fé. Então há, de fato, uma força e um apagamento, e uma força que vai se impor como valor moral, como valor que vai regular as relações sociais. E é uma afirmativa de Homero. Então os gregos, eles buscaram conhecer bastante as drogas. E o Homero fala que a droga é aquela substância que é capaz de vencer o corpo. E tem várias substâncias que vencem o corpo, né? Do cafezinho tão inocente a outras tantas. E está ali, né? Alonga uma parcial e bastante eclética e heterogênea lista das drogas. Nós temos café, nós temos chocolate, nós temos ópio, e o ópio